Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio da playlist Ciência Espiritual e a pedido de vocês, inscritos do canal que têm dificuldade para praticar meditação, o vídeo de hoje é exatamente isso, meditação em teoria e prática. Vamos conferir? Nas últimas semanas, vários inscritos aqui do canal Paulo Steckel estão perguntando nos comentários sobre meditação. Eu coloquei alguns cortes sobre meditação e as pessoas começaram a relatar as dificuldades na sua prática, ou por ansiedade, dificuldade mesmo, às vezes dificuldade em entender a técnica e até digamos, adaptar as técnicas que têm uma origem religiosa, budista, hinduísta, do yoga, do Vedanta, no seu dia a dia moderno e mesmo num contexto não religioso. Bom, eu já há pelo menos uns 4 anos tenho realizado um trabalho de meditação livre não religiosa, que antes da pandemia, inclusive, era muito comum eu fazer eventos presenciais com isso, mas agora não tem sido possível por enquanto. E por isso mesmo eu achei muito útil produzir este vídeo de hoje aqui. Ele vai ser um vídeo mais longo do que os outros episódios, mas exatamente por causa da prática. E ele é uma mescla de dois vídeos, dois registros de eventos. Um que eu realizei em 2017, aqui em Florianópolis, e que era exatamente sobre meditação não dual, e um outro de 2018, né, em Araranguá, que foi um outro evento de meditação do Projeto Mahasandhi, e que também explica o que é meditação, o que é não dualidade, como isso pode ser praticado em contexto livre não religioso e o que é isso na verdade, né? Na verdade, o contexto livre significa que as pessoas podem usar várias técnicas e que também não estão conectadas a mim ou a qualquer outra pessoa como um mestre. Apenas somos professores, instrutores, pessoas que dão as tintas para vocês pintarem a meditação de vocês, né? E não religiosa porque ela não requer nenhum tipo de conexão oficial com uma religião, seja o budismo, seja o Vedanta, o hinduísmo, seja yoga, seja o que for. Então essa é a questão. E a meditação que eu pratico e desenvolvo em cursos e em eventos hoje é exatamente desta natureza. Então vamos ver os trechos que eu escolhi desses dois vídeos que eu mesclo nesse aqui, para que vocês não só tenham uma ideia do que é a meditação neste contexto atual, e também praticar, porque existem momentos de prática nesses dois vídeos e eu convido vocês agora que estão assistindo comigo, seja no modo de estreia ou seja depois que o vídeo fica gravado e disponível aqui no YouTube, meditarem junto comigo. No final eu retorno para dar mais algumas dicas para vocês. Vamos lá então? Bom, então eu vou começar já direto com uma meditação. E aí alguns detalhes que eu vou pedir para vocês, que vocês fiquem mais ou menos da melhor forma possível, semelhante ao que eu vou mostrar. Sentados, a coluna mais ereta possível aqui na cadeira. Não precisa se atirar para trás e nem ficar assim, né? Assim, mais confortável. As mãos aqui, sobre as pernas, assim, né? Tranquilos. E nós vamos, já que estão mais relaxados agora, eu vou pedir então que vocês fechem os olhos e observem apenas como os barulhos vão se acalmando agora. Está anoitecendo, os pássaros estão cantando, os sons do dia vão dando espaço aos sons da noite. E quando nós paramos um pouco para observar os sons externos com uma certa atenção, como o som lá de fora, o som dos pássaros,
nós começamos a relaxar. Por quê? Porque nós estamos dando atenção a um fenômeno que está acontecendo lá fora. Apenas ouvindo o barulho dos pássaros, da natureza, deste lugar onde estamos agora. Em geral, não é assim que nós ficamos. Em geral, nós não ouvimos estes barulhos. Talvez vocês não estivessem dando atenção para estes barulhos antes de eu começar essa meditação. Por quê? Porque a mente de vocês estava absorta em pensamentos, questões do passado, questões do futuro, angústias de vocês. E isso é um véu que encobre a percepção da natureza real de tudo. Ela não só impede a percepção da nossa essência, que é, aliás, um discurso muito usado na espiritualidade, que para alguns parece tão difícil entender o que se quer dizer com essência, mas inclusive nos impede de sequer perceber o barulho dos pássaros lá fora. Isso é mais palpável para todos nós. Então, significa que as nossas emoções que estão em desalinho, nossas emoções negativas, elas nos impedem até de perceber esta realidade mais crua, mais comum, mais cotidiana da natureza, dos pássaros, dos barulhos comuns do dia a dia, dos cheiros, do prazer da comida e assim por diante. Porque nossa mente não está no momento presente. Mas agora, em que nós estamos ouvindo estes pássaros e os sons da natureza ao cair da noite, neste momento estamos presentes. Não estamos no passado, nem estamos no futuro. Estamos no presente. Na verdade, em nível de percentual, a nossa mente está no presente, e isto é comprovado por pesquisas neurocientíficas, em menos de 10% do tempo. Vejam bem, 90% do tempo nós não estamos no presente. Estamos com a nossa mente voltada ao passado ou ao futuro. Mas não estamos realmente presentes. Não estamos aqui. Quanto tempo nós perdemos do nosso presente? Podemos ser um pouquinho mais dramáticos dizendo que 90% do tempo que nós passamos com as pessoas que amamos, nós não estamos com elas, porque não estamos presentes. 90% do tempo com os filhos nós não estamos presentes, com o marido, com a esposa, com os pais, com os amigos. 90% deste tempo nós não estamos com eles. Estamos dispersos, pensando sobre outras coisas ou até sobre eles em outras circunstâncias. Mas não estamos ali presentes apenas observando o que acontece. O que isso nos causa? Insatisfação, angústia, dor, sofrimento. E, depois, ao longo do tempo, doenças. Desde as doenças emocionais, psicológicas, até as doenças físicas. Nós sabemos hoje o quanto a mente influencia a nossa saúde física. Isso já não é mais uma novidade nem para a medicina. Mas, felizmente, também já sabemos que se a mente influencia a saúde, também pode influenciar beneficamente. E estar presente em mais do que apenas 10% do tempo é uma das medidas de saúde. Então, eu vou pedir que nós fiquemos 5 minutos, mais ou menos, em silêncio, eu não vou falar nada nesse tempo. E o que vocês farão de olhos fechados? Vão ouvir estes pássaros que estão lá fora. Vão procurar também ouvir os carros passando ali na rodovia, qualquer outro barulho que acontecer, o barulho dos colegas, uma cadeira que se mexe, qualquer coisa, apenas identificando esses barulhos, mas esses barulhos que acontecem no momento presente.
Se vocês começarem a pensar em coisas que fizeram ontem, ou em algum outro momento do passado, ou começarem a pensar em coisas que vão fazer depois de saírem daqui, ou um pouco mais adiante no futuro, retomem a percepção desse momento presente e desses barulhos que estão aqui agora. Fazendo isso por apenas 5 minutos, vocês já vão ter algum resultado bastante interessante, que eu vou mostrar qual é depois desses 5 minutos. Para isso, enquanto fizerem esse exercício, de boca fechada, inspirem profundamente, deem uma paradinha na respiração e expirem. Inspirem de novo e expirem. Podem inspirar com aquela sensação de alívio quando colocam o ar para fora, bem profundo. Então vocês vão identificando todos os barulhos, o barulho dos pássaros, dos carros, da natureza, a notificação do WhatsApp de alguém ali no celular. Não se preocupem, apenas identifiquem isso e deixem passar, mas é momento presente. Apenas isso. Começando então agora nossos 5 minutos. Agora, nós daremos 3 expirações usando a sílaba ah, como se fosse uma expressão de alívio. Ah, vai ser bem assim. Só que nós vamos fazer isso 3 vezes, respirando profundamente e dizendo exatamente como uma expressão de alívio. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Vamos lá. Uma segunda. E uma terceira. E podem abrir os olhos. E observem como está o ambiente. O mesmo ambiente desses barulhos todos. Podem olhar para o lado se quiserem. Para a esquerda, para a direita. Para cima, para baixo. Aparentemente são sons que a gente deveria ouvir todos os dias, mas alguma coisa diferente aconteceu, não é? Vocês se sentiram mais calmos, mais tranquilos nesse momento, mais relaxados? Quem sente que tem diferença nesses 5 minutos e se sentir assim, levante a mão. A maioria. Praticamente. Para você pareceu mais ou menos? Menos tipo? Pelo menos 4. Quer dizer que houve um outro efeito de um bom relaxamento, de uma prática de meditação, é essa alteração na sensação da passagem do tempo. É um dos efeitos estudados em laboratório, inclusive, no processo meditativo. Se percebe que em processos meditativos, oração, contemplação, processos espirituais em geral, 2 efeitos são muito comuns de acontecerem. Um é essa sensação de diferença na passagem do tempo, que pode ser, como no caso dela, que pareceu menor, embora tenha sido maior, e às vezes pode ser o contrário, né?
Pode ser maior, sendo menor, inverte. Cada caso é um caso. Mas tem um outro efeito que não sei se alguém teve essa sensação ainda, mas em outros exercícios é muito mais comum, que é uma sensação em que nós vamos perdendo a nossa separação com as coisas. Eu não me sinto separado dos sons que eu ouvia, desta sala, desta natureza. Eu me sinto integrado a ela. Essa sensação de unidade é o segundo efeito já estudado em laboratório em relação à meditação e práticas semelhantes. Alguém teve essa sensação, agora especialmente, pode ter tido em outros exercícios, né? Veja que teve algumas pessoas em quantidade menor, porque essa já é um efeito um pouquinho mais especializado da prática da meditação. Por vários motivos, que não foi a mesma quantidade de pessoas que teve essa sensação, mas isso é uma questão de treinamento, gente. A prática leva a familiarização com a técnica, e então a gente começa a ter esses resultados. Eu cheguei à conclusão de que é cada vez mais comum no mundo a gente utilizar a meditação em contextos não necessariamente religiosos. Nós temos no Brasil, por exemplo, um fenômeno que é muito dentro dessa linha, que foi bem exatamente o que aconteceu agora há pouco com essa apresentação, aula de Hatha Yoga, que é feita num contexto não tradicional, não culturalmente religioso indiano, né? Vocês podem observar isso muito comum no Brasil, não só no Brasil, mas aqui é a nossa realidade. Então o que eu diria para vocês é que já existem elementos assim. Ou seja, uma pessoa que pratica yoga, não importa qual é a religião de onde ela vem, né? O praticante, né? Se é católico, se é judeu, se é muçulmano, se é budista, ou se até não acredita em nada a princípio, não tem problema. Mas o que importa é que ela pode sentir os efeitos dessas posturas que vocês praticaram aqui antes da palestra, do que nós vamos fazer a partir de agora, por 1 hora. O que eu diria assim, que a meditação ela realmente é milenar. Nós não temos ainda, a nível de pesquisa, uma informação clara de onde ela nasceu, como nasceu, porquê, como é que foi. A gente tem alguns indícios arqueológicos disso, cerca de 5.000 anos atrás, já em figuras em posição de lótus, por exemplo. Então isso é muito antigo. Na verdade, o que eles descobriram muitos anos atrás é que a nossa mente, ela responde à realidade de acordo com a nossa postura. Não só física, que é o que vocês já viram um pouco, e nós vamos dar umas trabalhadas nisso agora também, mas a nossa postura mental, que vai interferir na nossa reação emocional. Então, na verdade, para fazer meditação e inclusive posturas de yoga como vocês fizeram antes, para que isso possa ter seus efeitos, deve haver um equilíbrio entre a postura corporal, a posição das nossas emoções, como nós estamos em relação a isso, e a nossa mente. Essa junção de corpo e mente, e as emoções também, que são influenciadas por memória, por expectativas, é a base do que nós precisamos para a meditação. Nós precisamos centrar a nossa mente em alguma coisa. Tradicionalmente, para fazer esse tipo de meditação que eu vou explicar agora como funciona, os orientais dizem que nós precisamos nos posicionar na meditação segundo 3 aspectos, que a gente chama de céu, montanha e oceano. Como assim? Nós imaginamos o céu à nossa frente, o céu azul, que representa então a visão. Essa visão do céu, vocês quando olham para o céu tem aquela ideia de imensidão, mas ao mesmo tempo ele não tem movimentos necessariamente. Imagine um céu azul puro, é só um azul puro, né? Sem nuvens, digamos assim. Então, isso é o nosso campo de visão. Nós nos imaginamos na meditação como uma montanha, que é a forma da postura da meditação, né? Uma forma triangular que a gente fica como se fosse uma montanha. É o segundo elemento que representa a estabilidade da meditação. Então, imaginamos o céu acima de nós, nós como uma montanha na postura estável de meditação, e imaginamos à nossa frente o oceano com as suas ondas. Ali há movimento, né? O movimento, o borbulhar das ondas.
Então, isto representa a luminosidade da mente, a clareza da mente, a sua criatividade, que é exatamente isso que o movimento representa. É interessante observar a relação entre a palavra movimento e criatividade, porque toda a arte depende disso, né? Vocês viram como é importante o movimento na dança, o movimento na música, o movimento na própria pintura, que tem uma forma de ser feita, toda a sua leveza, na arte marcial também. Então estão representados nesse terceiro elemento. Se nós tivermos essas três coisas na cabeça, na nossa mente, na hora de meditar, vai ser o primeiro elemento que a gente tem que ter. Bom, eu tenho o céu à minha frente, que é a imensidão do universo. Está tudo aí. Eu me coloco como uma montanha estável no meio de tudo que tiver, de toda a dualidade do mundo. Mas eu também observo as ondas à minha frente, que é a criatividade do universo, é a variação, é tudo que a gente vê no dia a dia, são todas as diversidades que nós podemos imaginar dentro e fora de nós. Mas nós nos colocamos de modo estável, apenas como observadores, espectadores. Nós não caímos no jogo, na ilusão maia, na delusão, que seria então as emoções aflitivas, né? Cair ou na raiva, né? Ou no apego, ou simplesmente numa indiferença ao mundo, que são os três venenos que a nossa mente apresenta quase que o tempo todo. Todos nós padecemos disso em algum grau. Algumas pessoas que padecem muito mais do veneno da raiva, se percebe isso claramente, porque elas são pessoas naturalmente agressivas. Então percebemos que aquela pessoa está, digamos, no modo da raiva. A raiva a domina, em certo aspecto. Aquela pessoa que é muito apegada, muito chorosa, que tem medo de perder qualquer coisa que seja, estaria no outro modo, que é o modo do apego. Isso vai gerar certos tipos de problemas diferentes do modo da raiva. Existe um terceiro tipo de veneno, chamado indiferença ou ignorância também. Tudo é ignorância, na verdade, mas tem esse nome também. Mas a indiferença ou embotamento mental, vamos dizer assim, é que é aquela pessoa que tenta se alienar da dualidade como forma de tentar evitá-la. É como uma espécie de negação, né? Então são as três relações possíveis com o objeto. Ou eu observo, nem que seja uma almofada que está à minha frente, com aversão, raiva, não gosto, simplesmente não quero saber. Ou eu acho ela tão bonitinha que eu quero levar para casa, então é um tipo de apego, está dentro da segunda energia. Ou eu não estou nem aí para ela, não dou nenhum valor para ela. Enquanto eu estou falando de uma almofada, parece que a almofada não está nem se preocupada com isso. Mas se eu estiver me referindo a um ser humano, a coisa vai complicar, né? Mas nós fazemos isso com seres humanos também. Nós já chegamos diante de um ser humano que nós conhecemos, digamos, a primeira vez, e podemos ter uma dessas três reações. Uma reação de total desfavorecimento ou irritação, raiva ou aversão à pessoa, por qualquer aspecto, ou um aspecto físico ou alguma outra coisa. E parece que isso determina na nossa cabeça essa pessoa unicamente por essa aversão, embora nós sabemos que ela é muito mais que isso, né? Ou por apego, que é aquela coisa que eu mal a conheço e nós já saímos daqui irmãos siameses, que também é um problema, dependendo da situação, se for apego. Ou eu simplesmente levanto o meu nariz e nem tomo conhecimento do fulano e saio pela porta, como se não existisse mais ninguém no mundo. Vocês também conhecem pessoas assim, desses três tipos, né? Ah, qual é dos três tipos que é o melhor? Nenhum. São três formas muito aviltantes de se considerar um outro ser humano. Não só ser humano, qualquer outra coisa, né? Se a gente for observar. Bom, então, o que nós precisamos é do equilíbrio. Ver as coisas como elas são. Ver os seres como eles são. Ver os seres humanos como eles são também. Aí nós nos perguntamos, tudo bem, a técnica de meditação é isso? Ela pretende que nós vejamos os seres como eles são? Sim. E como eles são? Aí que está. Como seria um outro ser se ele fosse visto sem esses três venenos? Sem eu olhar para ela e dizer, gostei muito. Ou olhar para ela e dizer, detestei. Ou olhar para ela e dizer, nem tomo conhecimento. Como seria possível se eu olhasse para ela sem nenhuma dessas três coisas que estão na minha interpretação? Não nela. Mas eu já dei a dica. Seria vê-la
como ela é e não como uma dessas três interpretações vai viciar a percepção, digamos assim. Desta forma, é possível que eu a perceba, se eu estiver devidamente treinado, como nem ela se percebe. Porque nós também temos esses três venenos com relação a nós. Nós podemos nos ver com aversão, pessoa que não se aceita, por exemplo, por qualquer motivo, né? Podemos nos ver com muito apego, achar que nós, né, somos muito apegados ao corpo, o medo da morte é um exemplo desse tipo de apego. E nós também podemos nos ver com muita indiferença, displicência, descuidado. Não estamos preocupados com isso e seguimos a vida sem preocupar com o nosso corpo. Então nós temos esses venenos também no nosso caso. Então nós também não nos vemos como nós somos. Imagine o que isso causa, né? Porque nós passamos a vida, ou as muitas vidas, para quem acredita em reencarnação, renascimento, seguindo esse jogo, que não foi necessariamente um jogo criado pela natureza. Ela é o que ela é. É a nossa mente viciada que criou esse jogo. Tanto que existe uma frase que se diz na meditação oriental, somente na budista, que ainda não é fácil de explicar, eu vou dar só um dos níveis de explicação aqui. Quando perguntaram assim para antigos meditadores, quem criou isso tudo que está aí? Todo esse mundo dual, toda essa situação que nós vimos no mundo, né? E aí ele respondeu, a mente. Aí as pessoas pensam, qual mente ele está falando? Uma mente cósmica, Deus, alguma coisa assim? Ele está referindo? Não, ele não está se referindo a isso. A mente criou o mundo que nós percebemos. Como assim? A gente precisa invocar um pouco de ciência moderna para poder explicar, não para entender, mas para explicar mesmo. Por exemplo, nós sabemos que os nossos 5 sentidos, eles têm, digamos, eles não são perfeitos, né, gente? Não são. Por exemplo, eu tenho um pouquinho de miopia, né, tenho mais dificuldade de enxergar muito no escuro, alguém pode ter algum problema de audição, mas mesmo quem tem todos os 5 sentidos, normalmente, eles ainda são falhos. Por quê? São sistemas que nós temos, físicos e depois mentais, né, cerebrais e mentais, que captam, segundo determinada tecnologia biológica, digamos assim, a realidade. Por exemplo, nosso olho capta uma certa quantidade de luz e tem uma certa especificidade para determinados detalhes, diferente do olho de uma águia, que lá em cima, no meio de toda aquela mata ou de toda uma situação de pedras, ela consegue ver um rato lá onde nós não veríamos. O olho dela é específico. É um outro olho, um outro aparelho para as necessidades dela. E assim, o nosso ouvido também, alguns têm um ouvido um pouquinho mais especializado, por exemplo, para música, né, e outros não. Bom, mas não é, mesmo assim, perfeito. Nós percebemos desta realidade algumas coisas, de acordo com nossas necessidades, por exemplo. Então, se o nosso olho capta coisas e o olho da águia capta coisas que nós não captamos e num nível muito mais nítido, não podemos dizer que o mundo que a águia vê é igual ao mundo que o nosso olho vê. Não é verdade? Pensem dessa forma, assim com todos os outros sentidos. Nossa percepção do mundo, das coisas, do que nós tocamos, é baseada nessas especificidades dos 5 sentidos, mais um 6º sentido, que é a mente, para os indianos, que é quem junta todos esses dados, pensa sobre os dados e cria uma interpretação. Aqui dentro desta sala, por exemplo, desse octógono em que nós estamos, nenhum de nós o está vendo da mesma forma. Alguém poderia dizer, mas eu estou vendo aquele quadro que está lá, a bomba d'água aqui, a câmera que está filmando ali, como que nós não estamos vendo a mesma coisa? Bom, para começar, não estamos nem na mesma posição da sala. Mas mesmo que estivessem todos aqui onde eu estou, existem coisas que estão interferindo na interpretação da sala. A minha vida pregressa, meu conhecimento, meu estado emocional, o que a minha mente está acostumada a perceber, o que ela está preenchendo dessa imagem com coisas que eu já conheço, as falhas que ela tem que talvez eu não esteja percebendo alguma coisinha na sala que algum de vocês pode ter percebido. A própria neurociência explica esse tipo de coisa. Bom,
significa que realmente a nossa realidade interna, dada pela interpretação dos 5 sentidos, é bastante falha. Tudo isso é um fato. Até a ciência, né? A neurociência já provou isso. Os antigos meditadores indianos, o Buda e vários outros disseram isto. Mas agora a neurociência consegue mostrar que isso é verdade. Que nós não vemos todos o mundo do mesmo jeito. Aliás, ninguém vê do mesmo jeito. Bom, sendo assim, se ninguém vê do mesmo jeito, nós também não podemos duvidar que existe alguma coisa fora da nossa interpretação, né? Porque eu disse que nossos 5 sentidos captam a realidade, interpretam, e aí nós jogamos isso contra o mundo, e é assim que nós agimos no mundo, com todo o nosso destrambelho, digamos assim. Mas ele capta alguma coisa, mesmo que ele seja imperfeito. O que é esta coisa que ele capta? Como seria a percepção desta coisa sem essas limitações dos sentidos? É a curiosidade que eu sempre tive, desde que comecei a praticar yoga e meditação, a budista há 22 anos, a hinduísta antes ainda, desde os 20, já são uns 27 anos mais ou menos. E quando eu era criança, com 9 anos, eu já fazia as posturas de yoga, isso há 38 anos atrás, por conta, assim, pegando umas revistinhas, tipo aquelas revistas Planeta, antigas, sobre yoga, que tinha bastante na década de 70, né? E eu já, como a criança tem mais flexibilidade, eu conseguia fazer bem as posturas, né? E ali que começou o meu primeiro contato com meditação. Mas, na verdade, depois eu observei isso. O que é essa realidade que os nossos sentidos percebem de modo errôneo? Aí é o que a meditação nos propõe. Que a gente perceba essa realidade. A gente acha que só sendo um Buda vai perceber, mas aí é que está o grande equívoco. Um Buda é alguém que conseguiu chegar ao final do processo, e não alguém que uma vez chegando lá passa a perceber algo. É o fim do caminho, ele não é o caminho, é o fim do caminho. A iluminação é o final, é o destino. O que importa é o percurso. E o percurso é feito do velho método de ensaio e erro, né? A experimentação. A prática que a gente fala do ponto de vista espiritual e do ponto de vista de meditação é perceber os nossos equívocos e um a um ir eliminando ou realizando a verdade sobre eles. Para que a gente, percebendo isso, consiga avançar um pouco mais nessa percepção do mundo. O ponto importante é que a meditação, nesta forma, nessa abordagem que eu uso, que a gente chama de meditação não dual, não dual significa que nós vamos ver as coisas como elas naturalmente são, sem separação. Nós vemos tudo separado, né? Nós vemos a cadeira separada do resto do chão, vocês separados uns dos outros, as árvores, os pássaros, tudo separado. Mas isso não está num só universo? Como é que pode estar separado se uma coisa depende da outra? E quando eu falo de dependência, não estou falando de dependência emocional, moral, ela é natural. Há uma relação, uma causa, né? Uma relação causal natural entre todas as coisas, pessoas, objetos, tudo. O motivo do nosso sofrimento é que nós não percebemos isso e separamos as coisas. Quando nós separamos, aí entra o que nós chamamos de egoísmo. Quando esse egoísmo chega a um ponto de achar que além de separados nós somos mais importantes que os outros, aí é um egocentrismo. E nós nos achamos o centro, esse nosso eu é o centro do universo, o que não é verdade. Primeiro que o nosso eu não é nem estável, não é nem uma coisa que perdure pela eternidade. Por quê? O eu que eu tenho agora não é o mesmo de quando eu era criança e não é o mesmo daqui a 20 anos. Ele mudou e vai mudar e sempre muda. Então ele não é estável. Dizer que eu sou apegado ao meu eu, então é uma bobagem, porque ele muda o tempo todo. Eu estou apegado a qual eu? Aquele que existiu 30 minutos atrás ou o que existirá daqui a 30 minutos? Qual deles eu estou falando? Então, quando a gente começa a ver as coisas como integradas e que nós as separamos pela nossa ignorância da realidade do mundo, é que nós conseguimos entender por que todos estamos no mesmo barco. E que se estamos todos no mesmo barco, passando pelas mesmas ilusões, pelas mesmas ignorâncias, é mais inteligente que nós nos apoiemos, que nós nos auxiliemos, façamos isso com boa vontade, ao invés de simplesmente ignorarmos tudo
indo contra essa lógica de que tudo é integrado no universo e por isso que as coisas não dão certo. A gente que atende há muitos anos, assim, como eu, há mais de 30 anos, ouço sempre as mesmas reclamações, os mesmos problemas, mas as causas são sempre as mesmas, são óbvias. Nós não aceitamos a realidade como ela é. Nós queremos dominá-la, manipulá-la, forçá-la. Inclusive quem está nessa realidade, as outras pessoas. Manipulamos todo mundo de uma forma sutil ou direta, mas manipulamos. Manipulamos até a nossa própria mente para parecer que a coisa não é assim tão complicada. Ou, se a gente é um pouquinho masoquista, manipulamos ela para parecer pior. Também acontece muito. Bastante, por sinal. Nós nunca vimos a coisa como realmente é. Quando a gente ouve esse barulho, por exemplo, dos pássaros lá fora, e nós ouvimos, é simplesmente o barulho, não é? Mas se nós estivéssemos conectados a esse barulho como algo que nos é importante, ou porque nós temos apego a este algo, ou porque nós temos aversão a esse algo, esse barulho não seria apenas o barulho de uma ave, seria algo incrivelmente importante. Se, por exemplo, fosse o choro de um filho, ou então a voz de uma pessoa insuportável que nós não podemos nem ver pela frente, já incomodaria, não é verdade? Mas sem este conteúdo emocional seria apenas som, como o barulho desse pássaro. Se alguém aqui ama muito aves, talvez esse barulho não tenha sido só um barulho, então seja alguma coisa mais interessante, né? É isso que eu quero dizer. As coisas, além de terem uma essência, elas têm uma carga, e essa carga é dada pelas nossas emoções, que vem através da mente. É uma qualidade da mente produzir emoções, que é uma reação a algo que nós percebemos e continuamente vamos sentindo. A raiva, por exemplo, ela vai se tornando ódio ao longo do tempo, por um processo repetido de raiva. Não é? Ninguém pega ódio na primeira vez. Pode ter raiva na primeira vez, mas ódio é um processo que precisa ser cultivado, né? Digamos assim, que nem o amor, né? Então, da mesma forma, as qualidades podem ser definidas por esse processo. Não é? Alguém está pensando, se esse telefone continuar tocando mais vezes, a raiva se torna ódio, não é assim? Ó, não vou pedir que levante a mão quem pensou isso, mas eu captei daqui. Mas é só um exemplo, gente. Né? O quê? Isso não é um apocalipse. Não. Acontece. Ou seja, se a gente identifica isso, e isso não interfere negativamente em nossas emoções, nós vamos poder dormir tranquilamente. Não é assim? Agora imaginem podermos fazer isso com coisas bem mais complicadas. Aquela pessoa insuportável novamente, que só é insuportável porque nós a julgamos assim, né? Vai ficar um pouco mais fácil. Tem uma frase que eu gosto, que foi dita por um mestre budista, que aliás foi um mestre budista meu, que diz assim: não é que o outro seja irritante, eu é que me irrito. Não é assim? Uma pessoa destituída do que eu penso sobre ela, posso dizer que ela é desprezível, irritante, má, que não mereça alguma coisa? A prova de que não é que às vezes uma outra pessoa que convive com ela acha ela maravilhosa. E essa pessoa que acha essa maravilhosa, nós achamos esta maravilhosa, mas aquela nós não suportamos. Bom, então tem alguma coisa errada aí na nossa percepção das coisas, né? Não é assim? Mas por que a gente cai todo dia nessa armadilha? Porque a nossa vida, nesta ilusão, ela funciona por prazer, perdas e danos. O que me dá prazer, me beneficia, é queridinho, amiguinho, irmãos gêmeos, siameses. O dia que não me beneficia mais já é um demônio, né? Não é assim? 10 anos de amizade, a pessoa foi maravilhosa, mas um dia que ela não fez uma coisa como eu queria, não quer mais saber.
Não é assim? Não é injusto isso? Não é calhorda, na verdade, isso? Usando um termo bem pesado até. É, né? Mas muitos de nós já passou por isso, né? Nós já passamos por isso, muitas vezes. Ao mesmo tempo, gente, o oposto também pode ser uma ilusão. Achar que sempre, porque nós nunca gostamos de alguém, tudo que ela faz é ruim, quando ela faz alguma coisa boa, nós não reconhecemos a qualidade disso. Aliás, a política é ótima para fazer isso, ela adora fazer isso. Aí um candidato, para que ele consiga ganhar numa eleição, ele tem que dizer que tudo que o governo anterior fez é ruim. Porque se ele reconhecer que algo do governo que é oposto a ele, digamos, pode ser oposição, que fez é bom, ele acha que ele perde votos. Aí ele vai lá, sepulta tudo que o outro fez e faz a sua coisa. Começa do zero, o que é pouco inteligente, porque ele vai gastar tudo de novo. E no final quem paga, né? Estamos aqui, né? Todos nós aqui que pagamos isso muito caro, por sinal. A política faz muito disso. Não reconhece os méritos. Mas não é só a política é um exemplo. A política não é feita de extraterrestres, é de seres humanos que vão lá como nós. Significa que nós fazemos isso no dia a dia. Nós fazemos isso o tempo todo. Não reconhecemos as qualidades das pessoas, porque primeiro nós as rotulamos. Essa é boa, então tudo que ela fizer eu vou avaliar bem, como bem. Não, essa eu não gosto, então nada que ela faz tem valor. Ou seja, nós já nublamos a nossa interpretação das coisas. Se eu já não suporto mais o marido, tudo que ele faz é irritante. Coisas assim, ou a esposa, né? Tanto faz. E assim funciona. Mal. Né? Funciona mal no dia a dia. Bom, mas como é que é esse estado em que a gente pode perceber a realidade como ela é e não como nós julgamos? Será que é tão difícil chegar nesse estado? Não. Bom, então eu tenho os fenômenos mentais, como os da percepção que eu falei antes, né? O fato de eu perceber a realidade e interpretar de várias formas é o fenômeno. Isso é o mais importante. Tá? Bom, se eu me colocar numa postura de meditação tranquila, sem muita elaboração, eu vou perceber esse estado primordial e vou conseguir, por algum tempo, nem que eu nunca tenha praticado isso, ter algum vislumbre do que é essa natureza primordial da mente, da onde nós viemos. E que agora fica obscurecida pela nossa mente cotidiana comum. Tá? Uma das formas que mais se usou desde a antiguidade para isso é a respiração. Por quê? Porque de todos os processos fisiológicos nossos, a respiração é o mais importante. Porque nós podemos passar um certo tempo sem comida, um pouco menos de tempo sem água e muito menos tempo sem ar. Não é verdade? Então nós estamos incrivelmente dependentes do oxigênio. Ele é a nossa conexão com o universo, se vocês observarem. Porque esse ar vem de qualquer lugar do planeta, está solto pela atmosfera, né, gente? E ele entra pelas nossas narinas, vem ao nosso pulmão, vai lá para o sangue, chega ao cérebro, tem todo um processo no nosso corpo e é devolvido. Na forma de CO2, mas o O ainda está ali, né? Bom, então é a nossa conexão mais, digamos, visceral com o mundo físico também, se nós observarmos. É uma coisa que a gente não pensa, né? A gente acha que a gente está aqui, independente, que eu sou livre aqui onde eu estou, posso fazer o que eu quiser. Sem ar eu não posso fazer absolutamente nada, eu não estou livre, eu estou preso. Eu estou preso a isso. A necessidade de água também, de alimento também e outras mais. Bom, estamos presos. Então, quando nós temos uma falsa sensação de liberdade, nós achamos que nós estamos separados desse todo e nós não estamos. Essa é a prova, como eu disse, de que nós estamos conectados, que tudo está conectado. Então, eu estou conectado a ela pelo bolsão de ar que nós respiramos. Só existe uma tarefa espiritual na nossa vida. Todas as outras tarefas espirituais são dependentes desta. E esta tarefa é simplesmente a gente vivenciar, né, o despertar da nossa consciência, do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, né, despertar a nossa verdadeira natureza, que seria iluminação, despertar, liberação, não importa que nome se dê. Essa é a grande realidade. Ou seja, fazer aquilo que eu disse no início, perceber a realidade como ela é. Ah, só isso? Só isso.
A questão é a implicação que isto tem na nossa vida. Uma vez que nós percebamos como realmente as coisas são, nós vamos repensar toda a nossa ética, nós vamos ver o ser humano como ele realmente é, sem aqueles venenos mentais que eu falei no início. E sendo assim, nós não vamos prejudicar os seres, vamos sentir necessidade de ajudá-los, de fazer o bem e vamos purificar a nossa mente, que são os 3 conselhos dos seres iluminados. Né? Cessar de fazer o mal, fazer apenas o bem, purificar a mente. Né? Se a gente, então, tiver como único objetivo de vida esse despertar completo, ainda que ele demore muitas vidas, não tem problema, não nos preocupemos com isso, então nós realmente vamos fazer a coisa certa. Não há necessidade de mandamentos, de regras proibitivas ou de obrigação. De regras proibitivas ou de obrigação de qualquer tipo, na verdade. Não precisa disso. Aliás, nós vimos nos últimos, 2, 3 mil anos da humanidade, que as proibições da religião, seu dogmatismo, têm produzido muito mais morte do que vida, né? Hoje, mais do que nunca, até. Acho que as guerras de religião hoje, ou motivadas de alguma forma pela religião hoje, elas concorrem em número de matanças com o que aconteceu na Idade Média, de um outro modo. Acho que é o único ponto da história que pode fazer frente ao que nós vemos hoje, né, de certa maneira. Então vemos que o dogmatismo, ele embota a mente, ele impede que a nossa mente seja livre. Então não é essa a ideia desse tipo de prática. Por isso que é uma meditação livre, não impõe dogmas. Ela dá a sugestão que as pessoas podem utilizar ou não. Então, existem algumas coisas em que a gente pode refletir no dia a dia para chegar a essa realidade que eu falei. Existem algumas instruções fundamentais dessa prática que eu vou ler para vocês e vocês tentem, de certa forma, meditar nelas enquanto eu falo. Alguma talvez eu possa dar alguma pequena explicação, mas elas são mais para meditação. Porque tudo isso que eu vou ler aqui tem a ver com a realidade das coisas como elas são e não como nós imaginamos. Cada uma delas pode se levar dias ou meses de meditação até se chegar a alguma realização maior. Mas tudo bem, é um começo. A primeira delas diz: assim como é, deixe ir e ser. Assim como é, deixe ir e ser. Seja lá o que for, estamos nos referindo, né? Seja lá o que for. Podemos imaginar um ser humano, esse objeto, ou um animal, uma planta, e assim por diante. Um pensamento também. Ver através, ser do princípio ao fim. Ver através da dualidade, por exemplo. Somos o que procuramos. Somos o que procuramos. Aí vem a questão de que a nossa mente determina como nós vamos ser. Nem muito apertado, nem muito frouxo. Ou seja, nem o radicalismo, né? Nem o fanatismo e nem uma coisa muito devassa também, né? Muito solta. Um meio do caminho, o caminho do meio mesmo, que é inclusive o nome do budismo, né? Do Buda Dharma, caminho do meio. É o que mais o define. Né? Também chamo isso de a regra italiana da polenta. Né? Né duro, né mole, no ponto. É mais ou menos isso. Aqui, agora, é outra dica. Estar no presente. Ou a nossa mente está no passado, né? Sempre pensando em coisas do passado, triste pelo que o passado foi, ou sempre dizemos, os velhos tempos é que eram bons. Isso é sempre uma má notícia. E os tempos atuais estão muito ruins para nós, né? Ou muito ligados a expectativas do futuro. Quando eu tiver dinheiro, quando acontecer tal coisa, aí eu serei feliz. Puxa vida, né? Que situação quando a gente coloca as coisas dessa maneira. Deixe como está e descanse sua mente exausta. Deixe como está e descanse sua mente exausta. Ou como eu digo, quando a pessoa me fala de algum problema que ela tem, a gente tenta ajudar e ela continua colocando mais problema na dica que a gente dá para dizer que não tem solução.
Eu digo, conclusão, não tem solução? Já está solucionado, então. Se não tem solução, está solucionado. Trabalhemos com isso. Tá? A naturalidade é o caminho. Ser natural. A mente natural é a mente búdica, é a mente iluminada, é a mente do despertar. Quando a gente atinge nessa meditação, por exemplo, o estado da mente natural, ainda que não sejamos Budas naquele momento, nem que a gente perceba isso por segundos, é a mesma coisa que um Buda percebe. Ah, é verdade? Sim. A diferença é que ele faz isso continuamente. E nós chegamos lá e voltamos a esse estado aqui. Essa é a diferença. Única e exclusivamente essa é a diferença. Ah, mas eu pensei que quando a gente atingisse esse estado, tocariam sinos nos céus e buzinas e anjos e uma pirotecnia toda. Eu disse, não, não existe isso. Não. Atingir a iluminação não é um filme de Hollywood. Não tem essa pirotecnia toda. A pirotecnia é do mundo da dualidade. Dos sentidos que precisam ser estimulados o tempo todo, se nós formos observar. Bom, somos todos Budas, só precisamos reconhecer isso. Sim, é isso que essa meditação faz. Tudo é puro e realizado espontaneamente desde o início. Já está tudo como tem que estar. Nós é que complicamos as coisas. Está como tem que estar. Tudo está no seu lugar, como dizia uma velha música, né? Um velho samba. Nada a fazer e nenhum lugar para ir. Essa é uma das regras dos grandes meditadores de montanha. Ver, reconhecer, penetrar e liberar. Isso com um objeto. Eu vejo o objeto, reconheço esse objeto, penetro a natureza desse objeto e libero, não me apego. Isso vale para tudo. Quando eu digo não me apego, não significa que eu sou indiferente, que eu não tenho amor por ninguém, não é nada disso, são coisas bem diferentes, porque desamor, neste caso, está no nível da aversão ou até da indiferença. Né? Ver através do observador e ser livre. Isso é muito importante. Até a física quântica fala algumas questões do observador aí. Ver através do observador e ser livre, não ser dominado por isso. Nada a fazer a não ser permanecer na visão, aquela visão pura do que está à minha frente. E a visão pura é o quê? Ver o Buda em tudo e em todos, como dizem os orientais. Ver o Buda ou a natureza iluminada em tudo e em todos. Se realmente, como eu falei no início, a natureza pura das coisas está aqui à nossa disposição e ela é enevoada pela nossa percepção impura, né, nossa percepção equivocada, então a pessoa que está à minha frente, que também tem a visão dela equivocada, se nós tirarmos as percepções equivocadas de ambos, temos um Buda diante do outro. Só ambos não percebemos, mas está ali, perfeitamente isso. Essa é a grande questão que é colocada. Mas aí algumas pessoas acham que meditar é fechar os olhos, tentar não pensar, que é um grande equívoco, ou que a meditação é só um processo de acalmar, desanuviar a mente. Não. O que a meditação aos poucos vai nos mostrando, a meditação, a oração, práticas como o Tai Chi e outras que são, né, como o Yoga, por exemplo, elas conseguem acalmar a nossa mente, elas redirecionam a nossa mente para o momento presente. Então, se eu me direciono para o momento presente, eu vou avaliar a ação daquela pessoa que está na minha frente pela ação do momento presente. Não vou deixar que ela seja nublada por coisas do passado ou por expectativas de futuro. Porque, na verdade, nós sempre julgamos os outros baseado no passado ou nas expectativas, que é a idealização. A prova da idealização, agora nem vou pedir que levantem a mão, senão seria uma vergonha, né? Quando a pessoa diz assim, depois de alguns anos de casamento, dizem que depois de 2 anos e meio, né? Ah, mas eu achei que você era de um outro jeito, agora estou vendo que você não é assim, que não vai mudar. Isso se chama idealização. Você idealizou a pessoa, ela não foi avisada, não tem como adivinhar, portanto, o que você pensava dela, e o único desiludido é você mesmo. A pessoa é inocente nesse sentido.
Só que daí você vê que não dá mais. Não dá porque aquele ideal não foi satisfeito. Aí você se separa, idealiza uma próxima e a falha é igual. Isso é uma padronização. Você está repetindo um padrão. E a culpa continua não sendo do outro. Embora as pessoas digam que a culpa é sempre do outro. Né? Aí elas vêm e perguntam pra gente: quando é que eu vou encontrar a pessoa certa para mim? Pergunta muito comum, talvez vocês já tenham feito também, né? Aí eu digo: você se considera a pessoa certa para alguém? Ah, eu quero uma pessoa perfeita para mim. Ok. Você quer uma pessoa perfeita. Você acha que uma pessoa perfeita iria lhe querer? Você quer que a pessoa perfeita lhe ofereça tudo de bom. O que você teria a oferecer a uma pessoa perfeita? Ou você quer nessa pessoa perfeita que entre as qualidades perfeitas dela seja ser seu escravo? E agora como é que fica? Complicou mais, né, gente? Isso vai dar DR depois, né, da palestra, tenho certeza. Bom, mas aí os dois podem usar isso como argumento, né? É fácil daí. O que eu quero dizer é que nós temos que ter uma dose de humor para rir disso tudo mesmo, né? Senão não funciona. Não funciona mesmo. Olha esses padrões, como a gente cai neles o tempo todo. Quando nós estamos no presente, aí nós começamos a observar realmente as coisas como elas são. As pessoas, os objetos, os animais, as crianças, tudo que passa na nossa vida. E o que passa na nossa mente. Gente, o ambiente favorece as coisas. Claro que quando nós estamos num ambiente insalubre para a nossa mente, isso não favorece. O que é um ambiente insalubre para a nossa mente? O que vocês acham que é um ambiente insalubre para a mente? Pois, bom, a casa de muitos de nós, né? O que um ambiente insalubre faz com a nossa mente? Ou ele nos causa uma atitude de um apego extremo, que é medo de perder alguma coisa, estamos sempre com medo. Ou ele nos causa aversão, nós estamos sempre com raiva ou querendo pegar um pelo pescoço, ou as duas coisas. Ou um terceiro sentimento, que é nós entramos mudos e saímos calados, que é uma indiferença. Eu quero negar que aquilo existe, porque é a única forma de eu sobreviver. Qualquer uma dessas três coisas torna o ambiente insalubre, ou mostra que ele é insalubre, que nós estamos numa situação insalubre. Nós não percebemos a realidade como ela é. Foi a primeira expressão que eu usei. Como será que é a realidade sem essa percepção ilusória que nós temos? Né? A gente pode se perguntar. Nós só vamos saber qual é esta realidade quando nós vencermos essas três tendências. O apego extremo a seja lá o que for, a aversão ao que seja lá o que for e a indiferença a seja lá o que for. Qualquer uma dessas três situações, apego, aversão ou indiferença, a ponto de nos causar angústia ou sofrimento, significa que o nosso ambiente é insalubre. Mas de qual ambiente eu estou falando? Como ela mesma disse, não é igual para todo mundo. Então, para ela que se sente assim. Esta é a lógica. O que eu quero dizer é que o ambiente que para ela é insalubre, eu posso entrar lá e não sentir como insalubre, porque está na mente dela, ou de todos nós no caso. Ela é só o exemplo, viu, gente? Ok? Da mesma forma que eu falei, como nós vemos as pessoas e nós as entendemos. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos sim mudar essa sensação no mesmo ambiente que nós já consideramos insalubre. É uma opção, é uma opção. Não, essa pode ser uma opção. Em muitos casos, sim. Em muitos casos, o não ir mais num determinado local, que nós sentimos isso, pode ser sim uma situação inteligente. Em outros, em que isso talvez ou não seja possível ou até não seja necessário, é a mudança de postura mental. Mas em muitos casos, sim, inclusive, como eu falei para alguém hoje aqui, às vezes, dependendo do grau de problema ou de insalubridade que esse local e essa situação na nossa mente gera, um afastamento momentâneo pode ser uma atitude primária necessária. Como, por exemplo, no caso de um viciado em drogas,
é necessário aquele processo de abandoná-la completamente para ele começar a se tratar. Vai gerar abstinência, né? Uma síndrome de abstinência. Quando a gente sai de um ambiente insalubre, também gera essa abstinência. Quer voltar, né? Fica com saudade, parece que gostou do problema. Isso é muito comum, é a mesma situação. A nossa mente tem o mesmo processo de vício quando se trata dessas questões. É igual. E aí, por isso que às vezes é necessário realmente se afastar da fonte dessa sensação. Ainda que a gente ache que ela é externa, mas não é, mas é uma forma, uma alternativa de ir reduzindo o dano, que eu falei dos danos que isso causa. Então, sim. E quando que eu sei que talvez valha mais a pena realmente eu me afastar totalmente, que é o que ela diz, de alguma fonte disto, ou que eu talvez não precise me afastar totalmente? Eu acho que uma boa medida é o grau de sofrimento que cada um de vocês sente em relação a isso. Aí cada um de vocês vai dar essa medida. Tá? É essa medida. Porque eu posso julgar que você não precisa sair, mas não é como você sente. A sua dor é sua, não é minha. Eu estou talvez julgando pela dor que eu sentiria ou senti, então eu estou julgando você por mim e estou dando para você a minha solução, que não vai funcionar para você, porque talvez só funcionasse para mim. Não é esse o jogo no final? Sim. Qual é a melhor forma de eu ter a minha fórmula? Auto-observação. O que isto causa em mim? Como eu estou me sentindo? Isso é, inclusive, como eu sempre digo para as pessoas, a melhor forma de argumentar numa discussão, principalmente quando ela tem elementos emocionais muito pesados. Quando vocês vão discutir com alguém, ao invés de tentarem um convencer o outro de que estão com a razão, porque você me fez isso, mas você me fez aquilo, mas 10 anos atrás você me fez aquilo, mas 30 anos atrás você me olhou daquele jeito. É assim no casamento, principalmente, né? Em vez de fazer isso, por que vocês não dizem, olha, eu vou lhe dizer como eu estou me sentindo nessa situação. Eu estou me sentindo assim, assim, assado. Quando vocês dão a opinião, você fez isso ou você é assado, a pessoa pode contestar, eu não sou isso que você está dizendo a meu respeito. Mas quando a pessoa diz, eu estou me sentindo assim, a pessoa não vai poder dizer, não, você não está se sentindo assim. Como que não ser a descrição do meu sentimento? Ninguém pode caçar isso. Como é que vai dizer que eu não estou me sentindo triste se eu estou dizendo o que eu estou sentindo? Não, é o que está passando aqui dentro. A pessoa que tem um mínimo de empatia, ela vai tentar entender esse sentimento. Se ela tem um mínimo de empatia e até um mínimo de inteligência, pelo menos inteligência emocional, como eu digo, ela vai tentar entender essa argumentação e aí é possível que as coisas comecem a se definir. Vamos pegar um exemplo bem claro. Numa determinada cidade, uma pessoa que naquele momento, né, não vou entrar em muitos detalhes, até porque depois isso aqui vai para o ar e as pessoas identificam, né? Acho que era um caso meio de depressão, assim, e a pessoa estava num momento difícil, e sabe que existem alguns espiritualistas que usam muitos jargões, assim, na hora de ajudar as pessoas. São jargões, não é experiência. Então, o que praticamente estava sendo dito para essa senhora, que precisava realmente de apoio espiritual, que é o que a gente espera de pessoas espiritualistas, né? Que então dessem algum suporte mais inteligente para ela. Disseram, não, você não pode ter esses pensamentos, você tem que pensar elevado, você tem que pensar, sei lá, em Deus, em Jesus, em qualquer outra coisa, Virgem Maria, Saint Germain, Oxum, sei lá. Mas a pessoa diz, mas vocês acham que eu já não tentei isso? É semelhante a uma piada que até na internet às vezes roda, que as pessoas dão de conselhos para quem tem depressão. Se você dissesse para quem tem depressão, por que você já tentou não ter depressão? Como se vocês dissessem, você já tentou não ter gripe? Eu estou gripado, você já tentou não ter gripe? Não tem como não tentar uma coisa dessas. É a mesma situação. Não é isso que as pessoas têm que dizer. Você não pode pensar assim. Vocês acham que a pessoa já não tentou não pensar assim? Se aquilo a torna sofredora? Óbvio que sim. Não é esta a questão, mas é o que eu falei no início. A nossa mente, ela repete padrões, é como um disco quebrado, de certa maneira. Parece um disco quebrado, a coisa não evolui, então ela tentou. Então existe uma cristalização. Vocês já ouviram esse termo, né? Que é bastante comum em psicologia, na psicologia transpessoal e outras, se usa muito esse termo cristalização. É um pensamento que está cristalizado, arraigado, eu não quero me desligar daquilo. Como é que nós descristalizamos alguma coisa? Dizendo para a pessoa, você não pode pensar assim? Claro que isso não vai ter efeito nenhum. Não adianta.
Qual a forma? Autoobservação. Tipo, observa este seu pensamento. Você já se observou falando isso? Você já observou você pensando desta forma? Você já percebeu como é que a outra pessoa estaria se sentindo em relação a isso? Você percebeu se isso não leva a um grau de egoísmo de que você só está querendo do outro uma atenção e não está percebendo que ele também tem necessidades? Coisas assim que a gente não faz e faz a pessoa pensar, eu não estou sozinho nesse universo e ele não gira ao meu redor. Não gira. E é fácil perceber quando as pessoas acham que o universo gira ao redor delas. Principalmente quando, em algumas consultas, elas dizem, eu quero que me responda aí nas cartas ou não sei no que, na numerologia ou sei lá no que. Por que que as pessoas sempre me perseguem, sempre querem me prejudicar, sempre estão me fazendo mal? Aí eu respondo, mas elas não têm nada mais para fazer? Não. Mas elas continuam mesmo assim? Sim. Tá, então a segunda pergunta é, mas você é tão importante assim? Ou uma que foi um pouquinho mais paranoica e dizia que existe uma conspiração universal para impedi-la de fazer a sua missão cósmica, porque ela era uma pessoa que tinha muito poder, então elas tentavam prejudicá-la e ela passava mal. Eu digo, mas que espécie de poder é esse que você tem que todas essas pessoas conseguem lhe derrubar assim tão facilmente? Ela teve um insight e ela, é verdade. Eu digo, de que lado está a mentira? Ela não abriu uma palavra até o final do curso de meditação depois disso. E realmente ouviu o que tinha a ser dito. Interessante, né? Olha, 3 argumentos bem comuns das pessoas utilizarem. Se tem tanto poder, por que está preocupado com os outros lhe atacando? Então tem várias formas da nossa mente se achar muito importante. Gente, pensem por vocês mesmos. A maior parte do tempo, as pessoas, sejam as boas ou as que consideramos más, que é simplesmente um rótulo que nós colocamos nela, a maior parte do tempo, as pessoas não estão pensando em nós. Nem para beneficiar, nem para prejudicar. E eu tenho a prova. Vocês, em relação aos outros. Vocês talvez não reconheçam para o marido, para a esposa que estão do lado, mas a maior parte do tempo vocês não estão pensando nessas outras pessoas. O que não quer dizer que vocês não as amam, nem que vocês as odeiem, nem que vocês são terríveis por causa disso. Por que com os outros seria diferente? Mas por quê? Porque a maior parte do tempo nós estamos absortos nos nossos próprios pensamentos, nossos próprios desejos, nossas próprias frustrações e assim por diante. Isso aparece na meditação. Entre aqueles pensamentos que apareceram atrapalhando ali naquela hora, isso aparece na meditação. Só que a diferença é que quando a gente começa a praticar com mais calma, né, nesse ambiente adequado, naquele lugar lá que você quer ir, onde tem a cachoeira, rio, água, barulho bom, assim que eu chamo, né, barulho do mar, com o tempo aquilo começa a aparecer, mas de uma outra forma e vai se dissolvendo e aquilo vai dando um insight em vocês e vocês vão vendo que aquilo é só uma cristalização que não tem valor nenhum. Isso vai sendo com calma. Outra forma de isso acontecer na vida das pessoas é quando elas estão à beira da morte. Em que também isso se desfaz e elas veem que aquilo não tem mais importância nenhuma. Mas isso só acontece meio que assim porque estão forçando a porta já, né? Já está ali, ó. O esqueleto com a gadanha já está na porta ali, né? Como a gente diz. Né? Com a foice ali. Senão, não. Mas em condições normais é possível atingir isso com a meditação tranquila, como nós fizemos aqui, como um bom começo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que será a realidade das coisas, do universo e de nós mesmos se nós não víssemos tudo isso por esse viés limitado que eu falei? Como seria o mundo? Como seria uma pessoa que está na minha frente vista sem esses julgamentos? Vocês já imaginaram? Ou vocês acham que uma pessoa é a forma como eu a julgo pelo pouco que eu conheça dela, mesmo que eu conheça há 40 anos, né? Não é, né? Ela é mais do que aquilo. Vocês não se acham mais do que aquilo do que as pessoas veem de vocês? Provavelmente sim, né? Vocês não se acham mais do que vocês mesmos se conhecem? Porque vocês também se julgam a si mesmos. De um modo não muito diferente de como julgam os outros. Para mais ou para menos, eu digo, tem um desvio aí estatístico, tantos pontos para mais ou para menos, para bonzinho ou para ruinzinho, né? Tem também. Da mesma maneira.
Então, nós não nos vemos nem nós como nós somos, quanto mais os outros. Então nós estamos simplesmente fazendo um teatro. Sim, inconscientemente tudo é um teatro. Porém, na meditação não dual, tem um segredinho. Nós reconhecemos que é um teatro e damos boas gargalhadas. Mandamos tudo às favas e não vamos ficar simplesmente nos preocupando com isso. Vamos resolver o que tem solução e o que não tem solução está resolvido. Tipo, aquela pessoa incomoda, não tem solução, vai ser sempre assim, está resolvido. Ela está sempre assim. Agora, o outro problema é se eu estou disposto a aceitar isso, a conviver com isso. Tem solução? Consigo me adaptar? Está resolvido. Não consigo, sinto que eu não consigo. Também já está resolvido, mas aí seja o caso, talvez, daquele afastamento que foi falado por ela há pouco. Dependendo da situação. Mas alguma coisa diz que eu, por karma, sou obrigado a estar naquela situação, porque senão eu vou pagar caro. Gente, vocês já estão pagando muito caro, só que tinha que aguentar isso, né? Por favor. Vocês já estão pagando, assim, um juro elevadíssimo e estão preocupados com o juro daqui a 10 vidas? Por favor. Né? Vamos resolver isso agora. Vamos saldar isso agora. Dá, se não dá, tchau. É a melhor coisa que se faz. O que não se pode é ficar perdendo esse tempo precioso. Então considerem que é um teatro e analisem dessa maneira. Então, quando a gente pratica esse tipo de meditação, a gente vai rir para qualquer coisa que nos aconteça. Mesmo aparentemente muito boa. Porque ali também há uma ilusão. Porque nenhum bem dura para sempre, o mal também não, a gente sabe. Até um ditado popular bem sábio, né? Só que a gente vai simplesmente rir de tudo isso, dar boas gargalhadas. Falando nisso, nós vamos fazer um segundo exercício, que agora é com mantra. Ainda não levantaram a plaquinha dos 5 minutos, então dá para fazer mais coisa, né? É um mantra bem simples e que é um mantra de abertura. Abertura em todos os sentidos, de abertura da nossa mente, das nossas emoções, para tudo isso que eu falei, da gente se abrir para o mundo real. Se abrir para esse teatro, é como abrir assim, escancarar os bastidores desse teatro, semelhante à nossa tecnologia fajuta, que bota uma televisão maravilhosa, assim, mas quando nós vamos lá atrás, aquela maçaroca de fio ainda, né? Incrivelmente pré-histórica, que eu acho absurdo, no meu planeta não tem fio, como eu brinco às vezes, né? É mais ou menos assim, né? Já tem, mas é caro, né? Então, a gente vai fazer o mantra A. Mas como é que é esse mantra A? Já que nós temos aqui um bom número de pessoas, nós vamos assim, inspirar, né? Cada um no seu tempo, nós não vamos fazer em uníssono, nós não vamos fazer esse A todos ao mesmo tempo. Nós vamos fazer, cada um tem uma respiração, uma profundidade de respiração, e já aí se inspira aí. Cada A vai durar um tempo próprio, não vai durar o mesmo tempo A de todo mundo, né? Tá, isso é normal, só vamos começar juntos. O que vai acontecer? Então nós vamos inspirar, cada um no seu tempo, o máximo que vocês puderem, e vão colocar o A pelo maior tempo que puderem, dá uma pausinha, inspiram de novo, e assim o A. Daqui a pouco cada um vai estar começando o A no seu tempo, vai ficar uma coisa muito bonita, por sinal. E nós vamos colocar toda a nossa atenção nesse A, e nós vamos tapar o barulho que está lá fora. Essa musiquinha de má qualidade que está lá, vai ser substituída pelo nosso A. Ok? Vai ser o nosso A. Já que já está muito comum música de uma nota só, de onomatopeia, de tchererê, tchererê, tiriri, tiriri, tchororó, tchororó, nós vamos fazer uma música com A. Pronto, está na mesma, vai fazer o mesmo sucesso. Não é assim? Tá? Vai durar uns minutos, aí na hora de terminar eu só vou bater palma bem forte para vocês saberem que aí vocês vão silenciando, não precisa parar imediatamente. Aí cada um vai terminar o seu A até que todo mundo silencie. Ok? Vamos lá, continuem como vocês estão, assim, pode ser de olhos abertos se quiserem, ou fechados, cada um do que agora é cada um que achar melhor, aberto ou fechado, tá bom? Muito bem, vamos lá, não precisa ser muito alto para a voz não ficar cansada, pode ser num tom leve, assim, com todo mundo junto a gente impede essa música de aparecer, sem problema, tá? Aí o teatrinho deles fica por baixo, o nosso vem para cima e assim vai ficar legal, tá bom? Vamos lá. Mais um, continue.
Respira e continua. Observem que agora vocês estão mais alertas. Vocês até estão avaliando as formas e cores, mas como vocês já estão relaxados pela meditação, não é a mesma forma com que vocês julgariam normalmente. Observem a diferença que dá. Vocês estão presentes na cena, percebam-se presentes na cena. Percebam-se no aqui e agora, que é o mais importante. Vejam se a mente de vocês não está divagando para o passado ou para o futuro, se ela está realmente presente, ou percebendo o que está aqui dentro. Porque se vocês estiverem aqui, percebendo esta sala agora, no que eu estou dizendo, vocês estão presentes. Aí vocês já perceberam como é estar presente. Com certeza. Simplesmente aceitem o que vocês estão percebendo, sem nenhuma oposição. Apenas aceitem naturalmente o que vocês estão percebendo. Isso não só dá um relaxamento maior, como dá uma luminosidade maior à mente, uma abertura maior. Muito maior. E aí, para liberar qualquer coisa negativa, nós vamos fazer 3 vezes um mantra, que é para isso mesmo, que é a sílaba A-H, mas aquele H com som do nosso R, né? Então a gente vai daí respirar 3 vezes profundamente e vai fazer esse A como se fosse o A de alívio. Então seria, eu vou mostrar a primeira vez e vocês fazem 3 vezes depois. Então a gente respira profundamente. Bem de alívio. Então vamos fazer as 3 vezes. Cada uma assim, pode ser bem alto, não tem problema que vocês façam isso alto. Uma segunda vez. E uma terceira. Muito bem. Bom, essa respiração ela pode ser feita por vocês em qualquer momento em que vocês se sentirem cansados. Digamos, se tiver um dia estressante no trabalho, por exemplo, ou uma situação difícil qualquer com alguém. Parem um pouquinho, podem deitar se quiserem, respirar relaxando, que nem fizeram na sessão de yoga antes.
Podem sentar como a gente fez agora, observando a respiração um pouco. E quando se acalmarem um pouquinho, vocês façam entre 3, 7, 21 vezes esse ar. 7 é um bom número para um caso assim de um pouco de irritação, né? E imaginem que quando vocês estão inspirando para fazer o ar, toda aquela raiva, situação negativa que vocês estão enfrentando se junta numa bola escura, imunda, suja, seja lá o que vocês possam imaginar de coisa ruim, né? E quando vocês fazem o ar, ela sai pela respiração e se expulsa de vocês. Façam isso 3, 7, 21 vezes e vocês vão ver que a sensação vai diminuindo. Seja de raiva ou de qualquer outra coisa que vocês estejam sentindo. Podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem ao longo do dia. Não tem problema nenhum. Porque quando ela relaxa, quando a mente relaxa, ela fica também mais criativa. Ela fica mais arejada, vamos dizer assim, pela própria respiração, né? E ela consegue ter uma abertura na hora de se pensar sobre as coisas, as dificuldades que a gente tem que enfrentar. Ela é mais criativa. Então esse é um elemento, digamos, uma das consequências da meditação. A gente fica mais ponderado. Mas isso acontece mais com a prática cotidiana, que gera o que a gente chama de familiarização com a prática. Como qualquer outra coisa. Você vai fazer, por exemplo, exercício na academia, não adianta fazer uma vez ou faz agora, 10 dias não faz, um faz, né? Não existe familiarização com o exercício. É a mesma situação. É necessário a familiarização. Então isso que tu sentiu pode ser não só mantido, como ampliado através da prática. Tá? A gente tem várias técnicas que incluem autoinvestigação, quando é o caso, né? Aquilo que eu falei no início de o céu, a montanha e o oceano, que também tem vários níveis de prática, né? Tem uma prática também que a gente pode fazer que é com mantras, né? Que é uma coisa que é bastante... O pessoal tem bastante curiosidade sobre mantras. Eu sei porque as pessoas me perguntam muito, né? Sobre mantras em geral. Existem alguns mitos com relação aos mantras, gente, também, que é importante às vezes a gente colocar. Um mantra, em primeiro momento, ele é simplesmente uma forma da gente substituir todos os focos desvairados da nossa mente, que vão para tudo que é lado, na hora da meditação, para que é o mantra. Assim como a gente faz o mesmo quando transforma todos os focos em um foco, que é então o foco da respiração. Neste caso, o mantra tem também um sentido, nem sempre uma tradução literal, né? Alguns são bem difíceis de traduzir, quanto menor o mantra, mais difícil de traduzir, né? Mas eles têm uma energia envolvida nas palavras, ou por causa do tipo de deidade envolvida, ou do Buda, ou do Bodhisattva envolvido, ou do conceito que tem. E se a mente se foca na explicação daquele mantra, que é muito mais do que uma tradução, ela vai ser o foco único naquele momento. Um exemplo bem comum, que vocês já devem ter observado, é o mantra Om Mani Padme Hum. Todo mundo já ouviu falar nesse mantra, né? Ele é um mantra que, traduzindo assim, grosseiramente, significa Om, joia no lótus, Hum. Como assim? É que Om e Hum são sílabas semente, Bija Mantras, que não têm uma tradução. Eles têm um sentido. O Om é considerado o som universal, né? E o Hum, que os tibetanos chamam de rugido também, é uma determinação da prática, é a destruição de toda dualidade. É a destruição da nossa percepção equivocada. E a joia que está dentro do lótus é a nossa natureza primordial que eu falei, o iluminado, ou de Buda e tudo mais. Vocês imaginem qual é o simbolismo que os antigos indianos criaram aí. O lótus, ele nasce lá no fundo do lodo, vem subindo, subindo, subindo pelo lodo, e quando ele chega acima da água, ele se abre límpido, poderoso, né? Mas ele estava lá embaixo no lodo. Então foi esse o simbolismo que se usou para a ideia dos Budas e dos seres iluminados, que dentro deste lótus há uma joia, que é então aquele Buda que vocês veem na iconografia toda, né, nas figuras. E nós temos isso. O nosso lodo é o nosso eu comum, nosso eu equivocado, nossas emoções aflitivas, que são o lodo da nossa vida, da nossa percepção. Mas por baixo deste lodo está essa natureza primordial que eu falei para vocês no início, que precisa apenas ser acessada e aí finalmente
tornada permanente. É o permanecer, estabilizada, digamos assim. A presença disso precisa ser estabilizada. É isso que a gente faz com a prática da meditação. Né? Para isso, ela tem que ter, sim, uma frequência. Essa frequência tem que ser mais em quantidade de vezes do que quantidade de tempo. Ou seja, não adianta eu fazer todos os dias 2, 3 meditações de 1 hora cada uma, ou vou ficar 3 horas meditando sem parar. Isso extenua, cansa demais a mente, principalmente a mente ocidental, mas não só a nossa. Mas é preferível então dividir, quem sabe, 3 sessões de 20 minutos no dia. Ah, mas é muito para mim, não consigo. Tá, faz 4 de 5 minutos. Não dá para fazer 3 de 3 minutos? Não tem outro tempo? Faça, mas faça. Tem até a meditação de 1 minuto, gente. Imagine fazer a meditação de 1 minuto. Quem não tem nenhum tempo, nem tempo. A gente, na hora que vai ver nosso WhatsApp 500 mil vezes por dia, imagina quantos minutos a gente usa. E tem como calcular isso. Eles calculam o tempo que a gente utilizou. Então, vocês peguem nem que seja do minuto. É o tempo de vocês ficarem na postura. Né? Fiquem na postura. Pode até marcar no relógio se quiserem ali. Coloquem isso que eu coloquei, façam a respiraçãozinha rapidinho. Se coloquem ali, observando como a gente fez aqui o chão, por 1 minuto. E aí, voltem. Vocês perceberam que esses exercícios que nós fizemos foram de 1 minuto? Mas nem perceberam isso, né? A questão do tempo. Mas também porque eu não anunciei que seria de 1 minuto. Significa que se vocês fizerem meditação de 1 minuto, marcando no início, depois de um certo tempo que vocês viram que conseguiram se adaptar a esse tempo, façam, mas não marquem mais 1 minuto. O que acontece? Permitam-se ficar 1 minuto, mas se sentirem vontade, fiquem mais tempo. Aí o que vocês fazem? Com o tempo, vocês não vão mais pedir para o relógio tocar quando fazer 1 minuto. Vocês só vão marcar quanto tempo ficaram. Aí talvez comece a se impressionar que vocês já conseguem ficar 5, 10, 20, sem que isso incomode vocês. Eles, eu consegui ficar relaxado, tranquilo nessa postura que foi falada, sem ficar elaborando coisas na mente por 25 minutos, 30. Qual o benefício que isso vai ter na minha vida? Que esse estado se torna cumulativo ao longo do tempo. Isso vai interferir no resto do meu dia. Quando eu tiver aquelas coisas mais difíceis para resolver, que requerem muita ponderação, né, muita calma, aquele estado mental que eu ainda vou estar, provavelmente, vai interferir na minha decisão. Vai impedir que eu, digamos, surte, que eu seja agressivo, que eu chute o pau da barraca, que eu saia chutando todo mundo, coisas assim, né? Por quê? Porque a minha energia vai estar mais tranquila. Só que é uma energia que vai baixando ao longo do dia. Então, por isso que a gente tem que ter a familiarização com a prática, para ela voltar para aquele nível, digamos assim, né? Ela vai voltando àquele nível. E a gente está sempre no nível mais elevado. Essa é a função da prática do dia a dia, da função da prática continuada. E é só por isso, vamos trocar em miúdos, só por isso que nós precisamos meditar todos os dias, de fato. Porque se a gente conseguisse manter esse estado mental que vem no pico da meditação, mesmo depois de ter terminado a prática, se a gente sustenta ela e ela não cai, eu não preciso meditar daquela mesma forma. Eu mantenho. Claro que não é assim que acontece em geral, acaba caindo. Mas pode acontecer com pessoas, dependendo de anos de prática, em que ela consegue um nível que ela pode ficar dias, até 3 dias naquele estado sentindo aquilo. Aquilo não desce. Não, aí como é que ela fica? Não, ela não fica como se estivesse num Lexotan, gente. Não é isso. Ela fica tranquila. As pessoas notam, puxa, fulano, você está com um semblante diferente, está, sei lá, mais pacífico. O que houve? É o efeito disso. Digamos, até a nossa aura vai apresentar isso. A pessoa não vê nossa aura, mas a aura é sentida pela aura dela, ela interfere, né? Digamos assim, essa energia. Através dos chakras isso é manifestado. Então, ela intuitivamente percebe que essa pessoa está bem, e como é uma energia positiva que emana de nós para ela, é uma energia que alimenta a outra pessoa também. Não no sentido de um vampirismo, mas alimenta porque ela se sente bem com aquela energia. Isto é, numa escala muito menor, o que acontecia quando pessoas se aproximavam da aura de grandes seres da humanidade.
tipo Buda, Jesus, ou sei outro que vocês possam imaginar. Só a presença daquele ser, naquele estado incrivelmente elevado, quando, digamos, se aderia àquelas outras auras, as pessoas se sentiam muito bem, algumas entravam em êxtase nesse processo. É perfeitamente explicável isso, não era simplesmente um efeito psicológico, era um efeito natural dessa presença. Então, o efeito da presença de alguém que pratica corretamente é real, gente. As pessoas se sentem bem com esta pessoa. Elas podem não saber explicar o porquê, mas esse tipo de empatia altamente espiritual que esses seres, esses grandes líderes da humanidade tiveram, é algo real. E é tão real que mesmo depois que eles morrem, aonde eles estejam, em outros níveis lá, essa aura deles é sentida por às vezes, centenas de anos ainda por quem sabe captar essas auras. A nossa ideia é exatamente sentir isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é sentir a respiração. Então eu vou pedir para vocês, quem quiser pode fechar os olhos, quem quiser ficar de olhos abertos, eu vou ensinar uma dica para vocês. Tem pessoas que quando fecham os olhos para meditar começam a sentir sono, né? Nunca conseguem meditar e começam a roncar daqui a pouquinho. Tem gente, reconheçam se for assim. Outras, se fizerem de olhos abertos, que é a técnica que eu vou mostrar, ficam muito agitadas. É a excitação que a gente fala. Aí o ideal é até que elas fechem os olhos e isso diminui. Mas para quem quiser fazer de olhos abertos, a gente fica numa postura um pouco mais ereta, não precisa ser rígida, gente, vamos fazer da forma mais simples. Aí vocês imaginem estar olhando para frente, para o horizonte, e vocês baixem essa visão 45 graus. Deixa um olho assim, 45, o olhar vai mais ou menos 1 metro à frente. A postura fica mais ereta, cabeça reta, e a gente só faz uma leve virada no queixo com o crânio assim. Aí vai ter um encaixe natural na coluna aqui. Pode fazer bem assim, ó. Vocês vão ver que tem um encaixe natural na coluna. Os ombros, né, mais retos, não arqueados assim, tá? As mãos sobre as pernas, sobre as coxas. A postura meio lótus já está bom, que a maioria está usando. Né? A gente vai sentir o encaixe da coluna. E a nossa ideia inicial é o seguinte, estamos com os 5 sentidos bem ligados. Estamos aqui ouvindo os sons lá de fora, o som da minha voz. Quem estiver de olho aberto está vendo o chão, as formas, as cores. Está percebendo tudo. O nosso objetivo agora é respirando, enquanto isso, todas essas percepções que nós estamos tendo, que podem nos dificultar a meditação, nós vamos transformar numa percepção só, que é da respiração. Na realidade é um subterfúgio para que a mente não fique focada em outras coisas. Então nós vamos focar na hora que o ar entra pelas narinas, devagarzinho, isso com a boca fechada, basicamente, só o nariz nós vamos usar. Então eu vou pedir que vocês tomem 3 respirações profundas, do tamanho que vocês quiserem. Inspirem devagarzinho, tentando perceber o processo de entrada do ar. Quando sentirem que o pulmão está cheio, deem uma bloqueada no ar, ou seja, parem, tranquem o ar ali nos pulmões. Por alguns segundos, sintam os pulmões cheios de ar e então soltem devagarinho. Uma segunda vez. Pausem. E expirem. Percebam quando vocês enchem os pulmões de ar e deixam ele parado na pausa, no momento em que respiraram o máximo que poderiam, há uma sensação de prazer, de alívio pela respiração. Quando vocês deixam ela um pouquinho mais tempo trancada, fica um pouco incômodo, aí vocês expiram e mesmo expirando percebam que tem outra percepção de prazer por ter tirado o ar de dentro, porque ele estava incomodando lá dentro, pausado demais. Então apenas observem isso, como a respiração vai funcionando. Eu vou dar 1 minuto de silêncio aqui enquanto a gente faz isso. Inspira profundamente, pausa, expira tranquilamente assim. Daí dá uma outra pausa, faz de novo. 1 minuto.
Sempre que vocês desviarem a atenção para as coisas externas, voltem gentilmente para a respiração, percebendo, estou inspirando, estou pausando, estou expirando, estou pausando de novo. Podem até pensar em palavras assim se acharem necessário, sem problema. Vamos iniciar então esse 1 minuto. Ok, pessoal, espero que tenham gostado e que tenham conseguido ter alguma ideia, né, do que é a meditação e aqueles que já praticam porventura, como podem corrigir algumas coisas. Acho antes de encerrar importante colocar o seguinte: hoje a meditação não é considerada mais pseudociência. Veja que afirmação interessante essa. Já livros de psicologia falam isso, né? Meditação não é mais pseudociência, por quê? Porque as neurociências já confirmaram que os estados meditativos podem ser detectados através da análise do cérebro, ou seja, através de vários aparelhos que captam a atividade cerebral durante o processo meditativo, se chegou à conclusão que algo realmente acontece no nosso cérebro no momento da meditação, e ela não é simplesmente uma crença religiosa. Ela esteve conectada a um contexto religioso durante milhares de anos, 3.000 anos ou mais, né? Mas não é simplesmente crença. Alguma coisa realmente acontece no nosso cérebro quando nós trabalhamos a respiração, que vocês viram nos vídeos que eu passei agora, quando nós trabalhamos a nossa concentração, o nosso foco num objeto, seja o mantra A, a letra A que vocês veem aí, seja um mantra, né, qualquer, ou a visualização de uma pedra, de um objeto, de uma parede branca, como se faz no Zen budismo, não importa. De qualquer forma, o cérebro muda, ele se acalma, ele diminui a sua ansiedade e a sua agitação habitual. E isso tem efeitos muito bons, não só para a nossa mente, como para o nosso coração, para o nosso corpo, para a nossa pele, inclusive, para muitas coisas. Eu diria que a meditação já tem, assim, estudados vários dos seus efeitos benéficos. E até vou fazer um vídeo no futuro exatamente sobre os efeitos benéficos da meditação. Mas eu espero que pelo menos esse apanhado de teorias e práticas que esse vídeo aqui dá possam ajudar vocês que querem praticar meditação não num contexto religioso. Por isso mesmo, se vocês gostaram, embora o vídeo seja um pouco longo, que vocês curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo. Se não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam. Se puderem se tornar membros apoiadores do canal, né, tem 3 faixas de apoio financeiro, vocês, por favor, podem se tornar membros. Se quiserem compartilhar o canal para outras pessoas que gostam desses temas que nós tratamos aqui, também agradeço muito vocês, conto muito com vocês nisso. Talvez eu faça um outro vídeo sobre meditação não dual com alguns trechos de um retiro, que daí é mais prático ainda, digamos como um segundo nível disso que nós vimos hoje. E mais adiante talvez eu poste para vocês. Se vocês quiserem, coloquem isso nos comentários, né? Digam, olha, eu gostei, gostaria sim desse segundo vídeo e nós vamos produzi-lo aqui para vocês, ok? Então, na próxima semana, então, nós voltamos aqui com algum assunto muito interessante para vocês. Até lá, então!